Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre educação pré e pós-pandemia. Que lições ganhamos com a Covid-19? Sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o Theo Siddhartha, professor de Ciências da Natureza e de Projetos Especiais do Colégio Objetivo. Tudo bem, Theo? Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Roberta, tudo bem? Converso também com Ismael Rocha, diretor acadêmico do ITEDUC, Institute of Technology and Education, organização pioneira na capacitação de professores de educação básica para o ensino online e híbrido. Tudo bem, Ismael? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos fazer primeiramente, então, um retrato da educação no nosso país. Do ponto de vista educacional, a pandemia traz quais prejuízos, Theo? Olha, a pandemia traz prejuízos e benefícios, né? Prejuízo é porque quando você se atenta ao presencial, tem muita coisa que não é transposta. O grande erro dos colégios foi tentar transpor o presencial para o online, né? Que prejuízos esses maiores são a interação social, porque o colégio, nós sabemos que hoje o aprendizado depende muito do aluno. E o colégio tem sido um celeiro, né, de interação social, em que essas trocas são muito produtivas, são muito proveitosas, né? Então, acho que a grande perda dessa pandemia é justamente a parte social, a interação social entre os alunos, a troca e a colaboração, né, e a cooperação. Eu acho que algumas coisas a gente conseguiu transpor, outras não. Do ponto de vista de aprendizado, a gente sabe que dá para aprender online, ele consegue atingir resultados excelentes também no modo online, basta ele mudar uma chavinha, ele compreender que ela é um pouco diferente, né? Agora, Ismael, você também concorda que é possível que o aluno consiga absorver todo esse conhecimento de forma online? Eu, sim, creio nisso, mas eu entendo que é necessário preparar os professores para que isso possa acontecer. O que nós temos assistido são aulas pouco envolventes, os alunos ficam na frente do computador e tiram os seus cochilos, às vezes estão mexendo no celular, isso porque a aula não é atrativa. Então, simplesmente pegar a aula presencial e levar para o virtual, isso não funciona, é o que nós temos visto acontecer nessa pandemia. Então, acredito sim que é possível fazer o processo híbrido, não só virtual, mas o virtual e o presencial, esse equilíbrio entre essas duas ações, ter a aula ainda tradicional, presencial, professor, contato, mas usar também o virtual como uma ferramenta. Isso sim funciona, e não funciona porque nós estamos começando a testar isso aqui no Brasil. Funciona porque no mundo essas experiências já são realidade há muito tempo. Então, pelo mundo afora, nós temos muitos países onde a educação híbrida, onde eu tenho presencial e virtual, acontecem já há algum tempo e com muito sucesso. Na verdade, a gente acabou acelerando um processo que já estava pré-determinado a acontecer, mas se imaginaria que daqui a alguns anos, né, de uma forma geral. A gente não está falando só de escolas particulares, mas da educação no Brasil de uma forma geral. Agora, a pandemia, ela pode ter escancarado essa deficiência, esse problema que a gente está vivendo. Quer dizer que ela escancarou também que esse tipo de educação que a gente estava tendo até esses últimos anos era um sistema que a gente pode falar falido? Theo? Não é que era um sistema falido, desculpe. Não, pode falar. Não é que era um sistema falido, mas era um sistema que já estava vencido, né? Por quê? Porque este desenho, professor, alunos sentados uma carteira atrás da outra, os menores na frente, os maiores atrás, o professor sendo o centro das atenções, isso é alguma coisa que a gente assiste desde o final do século XIX. Essa é a escola do século XIX. Então, nós temos que mudar isso. Demorou para que a gente tivesse consciência da necessidade dessa mudança. O que aconteceu é que a pandemia acelerou esse processo. A pandemia mostrou que realmente é necessário trabalhar numa dinâmica diferente, onde o professor deixa de ser o único protagonista no processo.
E nesse processo, então, Theo, a gente está entendendo que o ensino híbrido veio para ficar, é isso? E se muda um pouco as funções, tanto de aluno quanto de professores? Não, mas isso é fato, né? Quando você olha para o modelo escolar antigo, como o Ismael falou muito bem, já está obsoleto, né? Eu pergunto para você, o que você lembra do seu 6º ano, do seu 7º ano, do 8º ano? O aproveitamento é muito pequeno desse modelo escolar, né? O ensino híbrido ele vem para aumentar as potencialidades, vai trazer ferramenta, obviamente que também concordo com o Ismael, se o professor não tiver treinado, ele não consegue atingir esses índices, né? Acho que o potencial é de melhora, de atingir melhores índices de educação, deles aprenderem mais, aprenderem mais se divertindo, aprenderem com engajamento. Tudo isso está nas nossas mãos, está aos nossos olhos. Então, o resto é o quê? O professor se mobilizar para buscar esse conhecimento, porque a educação já está mudando, esse processo chegou para ficar, né? Aquele provisório permanente, né? Chegou para ficar. E quando acabar essa pandemia, eu acho que esse híbrido continua, porque quando nós pudermos ver esses resultados, aí ninguém vai querer mais voltar um passo atrás, né? Nós estamos indo adiante para um processo melhor, mais eficiente, repito, e muito mais prazeroso para o aluno, isso é importante. Esse momento que a gente trouxe, que a gente viveu, né, de isolamento, de pandemia, trouxe um grande desafio para os alunos, para ter esse ensino remoto, mas também para os professores, como o Ismael falou, a dificuldade que se tem, de repente, de ter uma aula atrativa à distância. Às vezes o professor ele é muito bom no presencial, mas ele tem uma certa dificuldade com tecnologia. E todos os professores, nesse momento todo de pandemia, correram atrás, se reinventaram. Aliás, parabéns a todos os mestres do nosso país. A gente sabe a dificuldade que foi e eu acho que mandaram muito bem. Agora, vendo esse parâmetro, Ismael, o que a gente pode entender? Quem sofreu mais nesse período, os alunos ou os professores? Os dois sofreram muito. Os alunos são nativos digitais. Então, o interagir com o celular, com o computador, não é nenhuma novidade para eles. Eles gostam de fazer isso, eles convivem com isso no dia a dia. Os professores não são nativos digitais. Por isso que eu concordo contigo quando você aplaude os professores, porque eles foram buscar soluções. Se elas foram as melhores ou não, isso não é o caso. Eu entendo sim que eles não deixaram a peteca cair. Só que eles também sofreram porque eles tiveram que adaptar uma série de coisas de uma hora para outra. Eles foram forçados. Então, o professor, que era um ator de teatro, e isso é muito interessante, porque nós todos que somos professores adoramos um palco, e o nosso palco são nossos alunos, é a dinâmica que a gente cria no dia a dia. De uma hora para outra, esse professor precisou ser ator de cinema, ator de novela. Muda completamente a plataforma, muda completamente a relação de conversa, muda completamente a proposta de relacionamento. Isso os professores não sabiam fazer. Então, eles sofreram e os alunos, por consequência, também sofreram. Então, tem o lado positivo da necessidade de se aprender a partir daí, mas certamente nós tivemos um momento em que houve, na relação professor-aluno, um desgaste bastante grande. Os professores ficaram bravos porque os alunos desligavam as câmeras e os alunos ficavam bravos porque os professores eram chatos. Não é que eles eram chatos, é que eles não sabem trabalhar com uma câmera na frente, eles sabem trabalhar com uma plateia na frente. Então muda completamente a relação. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre educação pós-pandemia no Brasil. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, educação pré e pós-pandemia no Brasil. Que lições ganhamos com a Covid-19? E sobre esse assunto a gente está conversando com o Theo Siddhartha, professor de Ciências da Natureza e de Projetos Pedagógicos do Colégio Objetivo, e com o Ismael Rocha, diretor acadêmico do ITEDUC. E aí a gente estava falando sobre a situação, né, dos professores nesse momento de isolamento, esse ano conturbado que a gente teve para a educação. Muito se fala de um ano, entre aspas, perdido em relação ao conteúdo acadêmico, mas eu acho que a gente pode falar
que foi um ano em que se ganhou muito em relação à tecnologia, à autonomia dos alunos, né? E essa mudança de chave na mentalidade de mindset dos professores. É isso que a gente pode dizer, Ismael? Sem dúvida. Não acho que é um ano perdido. Pelo contrário, eu entendo que se conseguirmos tirar as lições, né, e o aprendizado que surge nesta relação toda de pandemia, da necessidade dos professores irem para casa e começarem a dar aulas a partir da casa deles, e os alunos assistirem às aulas dentro da casa deles. Então, o aluno foi para casa e leva o professor para dentro de casa, algo que nunca tinha acontecido, né? A possibilidade dos pais conseguirem construir uma interação maior, não só com seus filhos, mas também com os professores, nesse acompanhamento, nessa dinâmica. Então, eu não considero esse ano perdido. Ele pode ser percebido como um ano perdido, infelizmente, nas escolas públicas que não conseguiram construir esse desenho. Aí sim, esses alunos vão ter que, no ano que vem, em 21, construir 2 anos em um. Certamente será um ano perdido, porque é quase impossível realizar esse tipo de desenho, né? Agora, quando a gente fala de ensino híbrido, e aí tocando nesse ponto que você falou, Ismael, é possível a gente pensar num ensino de qualidade dessa forma remota e presencial simultaneamente? Para uma escola pública, a gente consegue pensar isso sendo incorporado na educação do Brasil? Bom, eu tenho levantado uma bandeira de que ensino híbrido é você trabalhar em diferentes plataformas. Este é o conceito de ensino híbrido. Não é algo novo no Brasil. Quando o professor pega seus alunos e leva para visitar um museu, leva para visitar uma fazenda antiga de café, leva para visitar um zoológico ou uma área rural, ele está construindo o ensino híbrido, ele mudou a plataforma. O que nós estamos falando é do ensino híbrido virtual. E este ensino híbrido virtual, certamente ele apresenta limites. O limite é você ter uma banda larga que permita com que realmente todos tenham acesso às aulas. Porém, nós temos outras ferramentas que podem ser construídas para que a gente tenha ensino híbrido. É importante que seus telespectadores conheçam e saibam que o Brasil, dentre os países democráticos, é o país que mais tem TVs estatais e rádios estatais. O Brasil é o país, dentre os países democráticos, que tem o maior número de TVs estatais, TVs públicas e rádios públicas. E estas TVs e estas rádios, elas atingem o Brasil todo, através da antena parabólica. Então, mesmo em cidades muito distantes, nós temos lá uma antena parabólica que capta um sinal, e esse sinal é da TV pública, é TV Senado, é TV Justiça, é TV Câmara. Por que nós não usamos estas ferramentas que estão disponíveis, que já estão prontas, para que a gente possa construir um ensino híbrido, ensino em diferentes plataformas? Então, o que eu defendo é que nós temos que olhar para fora da caixa em que está absolutamente circunscrita a internet de banda larga. Nós temos outras ferramentas. Alguns países fizeram isso. O México fez isso. Hoje ele já faz a construção do ensino híbrido através de rádio e de televisão estatal. Ela está disponível, ela está pronta. O Theo trabalha no colégio que usa muito essa ferramenta de televisão, de construção da lógica Televisa, né? E isso é uma realidade. A escola dele é pioneira nesse processo e faz isso muito bem. Por que nós não transferimos tudo isso para uma TV estatal e não permitimos com que crianças lá do Alto Xingu, sabe, ou numa região muito periférica das grandes cidades, também possam ter acesso a essas informações, permitindo com que eles aprendam através de uma outra plataforma? Eu acredito, sim, que nós temos que fazer um grande plano diretor. E eu parabenizo vocês por trazerem esse tema para que possa ser discutido junto com os seus telespectadores, porque isso tem que vir para a pauta. A gente não pode esconder isso embaixo do tapete. Se nós não olharmos para isso, não tivermos uma vontade pública de governo, de Estado, para que realmente a gente possa construir o ensino híbrido no Brasil, nós vamos ficar cada vez mais para trás, infelizmente. Agora,
Só para a gente finalizar essa questão, a gente falou sobre o desafio dos alunos, né, dessa questão do ensino remoto. Foi um ano diferente e um ano diferente também para os professores. O Theo trabalha muito perto dessa capacitação profissional, Theo. Como é que foi capacitar esses professores em tempo recorde, né, sem saber o que ia acontecer daqui para frente, ter que capacitar esses professores e continuar o ensino do ano? Realmente, foi um desafio. A palavra desafio, ela vem seguindo a gente esse ano de 2020. Cada semana que passa é uma novidade. Eu acho que o grande segredo para a gente vencer esse desafio foi cooperação, né? Porque o professor que sabe mais pegou o professor que sabe menos na mão, conversou. Eu acho que a interação entre os professores, a classe se uniu e de alguma forma trocou muitas experiências, né? Lá no colégio a gente criou um curso de melhores práticas, em todos os professores traziam suas práticas para compartilhar. Eu acho que a era da competição está morrendo, está nascendo a era da cooperação. A gente cobra isso dos alunos e agora a gente teve que utilizar isso entre os professores, né? Eu acho que é isso, trabalho em equipe, troca de informação. O que sabe mais, eu estudo uma coisa, você estuda outra, depois a gente vem e troca. Então, esse modelo de troca, que é um modelo bem antigo, na verdade, modelo milenar, ele veio à tona agora com a tecnologia e tem sido muito eficiente. Então, treinar em tempo recorde tem a ver com a cooperação, né? A empatia, entender, acolher o professor, acolhimento, tudo isso. E mais do que isso também, é olhar para o ser humano, né? A pandemia deu esse toque, né, sentimental na gente, de poder olhar para o ser humano, olhar para o professor, ver qual é a mágoa dele, ver como é que ele está se sentindo em relação a isso, conversar. Esses tempos de conversas foram essenciais para que ele aprendesse, para que isso ocorresse também de uma forma mais substancial, né? Porque a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre educação pré e pós-pandemia no Brasil. É só um minutinho, eu volto já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é educação pré e pós-pandemia no Brasil. Que lições ganhamos com a Covid-19? E sobre esse assunto a gente está conversando então com o Theo Siddhartha, que é professor de Ciências da Natureza e de Projetos Pedagógicos do Colégio Objetivo, e com Ismael Rocha, diretor acadêmico do ITEDUC. A gente estava falando, Ismael, sobre o grande desafio dos professores, né? E você abriu o bloco falando sobre a possibilidade da gente ter uma aula dinâmica, que é possível ter uma aula divertida que traga esses atrativos ao aluno numa aula remota. Agora, os nossos professores no país estão capacitados para isso? Pois é, eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os professores. Nós que somos educadores, sabemos o quanto nós nos esforçamos para fazer a melhor entrega possível. Só que os professores não foram treinados para isso. No curso de pedagogia, que a maior parte fez, ou a grande maioria, no curso de licenciatura, que a maior parte fez, nem foi tocado no ensino virtual, nem passou perto de se trabalhar no ensino virtual. Então, é necessário que a gente cuide dos nossos professores, isso é muito importante. Os pais precisam ter cuidado com os professores, os diretores, os coordenadores de escola, as secretarias estaduais e municipais precisam ter cuidado com os professores, precisam capacitar, treinar, ensinar, porque nós estamos falando de uma plataforma muito diferente e é necessário aprender a trabalhar nessa plataforma. Então, eu quero render a minha homenagem aos professores, mas também quero fazer um apelo para que os coordenadores e secretários olhem os professores e cuidem para que eles possam realmente fazer uma aula dinâmica como eles sempre fizeram. Só mudou a plataforma e eles precisam aprender nisso. É isso aí, eles sabem fazer, precisam só achar o caminho de volta, né? Theo, para a gente finalizar, o que a gente pode esperar então da educação a partir de 2021? Acho que a formação, o pessoal acredita muito em tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Se o professor não estiver preparado, a tecnologia se perde. Pode usar qualquer tecnologia. Se não estiver preparado, a educação não acontece. Para 2021, o cenário não é muito animador na questão pandêmica. Acredito que a gente volta no começo do remoto e vamos esperar ver o resultado dessas vacinas, os resultados clínicos, né?
Na parte técnica, o professor ele já está ambientado nessas mudanças. O primeiro desafio foi mudar do presencial para o remoto, isso ocorreu, os alunos começaram a gostar, o tempo passou, isso enjoou, os alunos se distanciaram um pouco, eles começaram a fechar as câmeras, no final do ano os alunos com as câmeras fechadas. Acho que o desafio para o ano que vem vai ser engajamento dos alunos. Como engajar e motivar esses alunos? Como trazer eles para o nosso lado? Como fazer com que eles voltem a interagir? Aí temos não só ferramentas, mas metodologias como gamificação, né, acolhimento e outras mais. Eu acredito que o que faz de verdade o aluno abrir a câmera, o que faz de verdade o aluno aprender é o professor. É a alma do professor, a vontade do professor, a garra do professor. Isso o aluno percebe. Isso nunca passará despercebido. Então, você, professor, fica o recado. Você que está motivado, que está dedicado, continue esse trabalho. Os alunos percebem isso que vale a pena e é por isso que eles continuam estudando, é por isso que eles continuam aprendendo. Vale a pena se esforçar. Muito obrigada, Theo. Obrigada, Ismael. Está aqui a nossa homenagem a todos os professores, aos alunos, aos familiares, num ano tão intenso que foi o ano de 2020 para a educação. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.